Olá, meus amados, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, passando uma vez mais por aqui para deixar uma palavra da parte de Deus, agora usando óculos, né? Fui oftalmologista e o oftalmologista acabou passando óculos para mim. A minha visão ficou um pouco curta para a leitura de perto. Estou aqui com a maravilhosa palavra do Senhor Jesus, que para mim é a mais importante palavra de toda a existência da terra, é a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus aqui neste momento que se chama agora, eu me deparei, meus queridos e amados irmãos, com Tiago capítulo 3, do versos 3 a seguir, aonde, meus queridos, Deus me deu uma palavra nessa tarde, de uma reflexão muito grande, onde essa palavra por si própria ela já se autoexplica acerca do poder da língua do homem. Eu vou fazer a leitura desses versículos e o amado, a amada, reflita acerca do poder que tem a nossa língua. Porque, irmãos, a gente precisa vigiar com a nossa língua. A língua, o apóstolo Tiago aqui, ela coloca como um membro do corpo. E ela tem um poder tremendo. Observe bem como esta palavra ela se autoexplica. Tiago capítulo 3, do versículo 3 a seguir, diz assim, presta bem atenção, gente, como essa leitura é importante para a gente todos os dias de nossa vida. A gente está atento com o que sai de nossa boca, por este pedaço de carne que tem dentro da nossa boca, entre nossos dentes, chamado língua. Presta bem atenção o que diz aqui, viu? A palavra diz assim: ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, né? Aquelas bride. Quando o homem coloca aquela bride na boca do cavalo, veja o tamanho que tem um cavalo, o tamanho daquele animal. Mas para uma pequena rédea, com um braço só, não consegue frear o cavalo. Quem monta sabe disso. Que tem aquele pedaço de ferro que se coloca dentro da boca do cavalo, vai por cima do seu pescoço e o montador lá atrás, com um braço só, consegue frear e dirigir o cavalo. E Tiago está dizendo aqui, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo com um pedaço de corda, né? E aquele freio na boca do cavalo que chama bride. O homem consegue frear o cavalo e até mesmo dirigir, guiar o cavalo para a direita, guiar o cavalo para a esquerda. Mas a língua do homem é um membro sem freio. Precisa ter um controle aqui, para que daqui não saia aquilo que venha machucar, ferir alguém. Presta bem atenção. Vede também as náuas, que, sendo tão grandes, levadas de impetuosos ventos. Náuas são embarcações. E, mediante a ventania no barco, você com um lemezinho, um pedaço de remo, né? Que eu chamo de leme, remo, você com aquilo ali consegue dirigir um barco, né? Mesmo na ventania. Tem uns que é preso na embarcação, você vira para lá, vira para cá. Quando o barco é a motor, quando é no braço, você com o braço aqui vai levando, né? A canoa, um barcozinho, vai levando, consegue dominar aquilo com um pedaço de madeira. É isso que Tiago quer dizer, que colocamos freio no cavalo pela boca. Veja também que as náuas quer dizer embarcações, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram
com bem se viram, né? Você joga o barco aqui com um pedaço de madeira, que é chamado de remo, você consegue guiar para um lado, joga para cá, consegue guiar para o outro lado. Com um pedaço de madeira você guia um barco inteiro. Esse negócio azul no meu dedo aqui, verde aqui, é tinta, eu tava pintando um negócio ali, né? Um telhado ali que eu tô fazendo. Então, com um pedaço de madeira você vira um barco. Com um bem pequeno pedaço de leme, onde quer que a vontade daquele que a governa, com um pedaço de madeira, você quer que o barco vá para a direita, você consegue guiar para a direita. Você quer que ele vá para a esquerda, você com um pedacinho de madeira, que é chamado de remo, você o guia para a direita. Mas a língua, que é um pedacinho de coisa desse tamanho, a gente não consegue frear, meu irmão. Ponto 5, né? Verso 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia, né? Com um palitinho de fósforo, você incendeia uma floresta. Um pedacinho de fósforo, você acende aqui, toca o fogo, se tiver seco, combustão, incendeia uma floresta. Assim é a língua do homem, meu. Esse pedacinho de carne dentro da boca pode destruir uma nação, destruir uma casa, destruir uma igreja, destruir a comunhão no trabalho, destruir a vida de várias pessoas ao mesmo tempo. Uma língua, um pedacinho de carne desse, né? Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Verso 6. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então a gente tem que vigiar para não fazermos a vontade do inferno ao estar usando a nossa língua para o mal, fofoca, falando aquilo que a gente não vê, recebe uma notícia de um jeito, está passando já de outro, e daqui a pouco está inflamada toda a situação, né? Isto agrada o inferno. Verso 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas fera como de aves, tanto de réptil como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. E esta é uma grande verdade, irmão. Você vê um tubarão-baleia, que é um animal gigantesco, tubarão branco. O homem consegue no mar e pegar. Você consegue pegar um leão, colocar dentro de um circo, dentro de uma jaula, um leão rei da selva. O homem consegue fazer isso. Pegar um urso, feras terríveis, cobras peçonhentas, monstruosas. Consegue estar num circo, colocar no cativeiro. Mas a língua, meu irmão, quem domina? Isto é um perigo muito grande, né? O verso 7 ainda. Porque toda a natureza, tanto de bestas fera como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Versos 8. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Cheia de peçonha. O que é peçonha? Peçonha é veneno. Peçonha é veneno. A gente vê que na natureza tem vários tipos de animais que às vezes da mesma classe, mas alguns têm veneno, peçonha, e outros não têm, como é o caso da víbora, da cobra. A jiboia mesmo, ela é tida no reino animal da espécie cobra, serpente, mas a jiboia não tem peçonha. Já uma jararaca, uma outra espécie de cobra, a coral e outras tem a peçonha. A língua é colocada na classe dos animais que tem peçonha, meu irmão. Veneno. Está na palavra de Deus. Vigia a tua língua, vaso.
Porque no verso 6 a língua está dizendo, a Bíblia está dizendo que ela pode ser inflamada pelo inferno. Temos que usar nossa língua para o bem. Estou lendo isso aqui, tomando para mim, irmãos. Para mim, porque precisamos estar em vigilância. O verso 8. Com ela bendizemos a Deus e Pai. Com a língua, bendizemos a Deus e Pai. Ó. E com ela amaldiçoamos os homens. Muitas vezes a gente está conversando com Deus, orando a Deus, daqui a pouco já sai na porta de casa, já discute com o vizinho, briga, joga praga, recebe a ligação, amaldiçoa a pessoa, com a mesma língua que há pouco estava louvando, glorificando a Deus, dando graças a Deus pelo alimento dentro de casa, e daqui a pouco já xinga uma pessoa, lança uma maldição no filho com a língua, lança uma maldição no marido, na esposa, com a língua. Então a Bíblia está dizendo aqui, meu amado, com este pedaço de carne que você pode glorificar a Deus e Pai e com a mesma língua amaldiçoar os homens, feito semelhança de Deus. Ou seja, você pode glorificar a Deus com a sua língua e amaldiçoar o homem ao mesmo tempo que é a imagem e semelhança de Deus. De que adianta? A língua tem que ser usada para o bem, nosso corpo inteiro, né? Versos 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Uma mesma boca. Sai dois tipos de situação. A bênção e a maldição. Olha para isso, irmão. Meus irmãos, versos 10 ainda, parte B. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Está dizendo a palavra de Deus. Não convém que isto se faça assim. Versos 11. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Já se viu em um rio que se corre água doce, daqui a 2 minutos já passa água amargosa? Um rio é uma fonte só, ela é água doce. Se tiver poluída, está suja, amargosa, poluída. Se aquela água estiver limpinha ali, é água limpa o tempo inteiro. Por exemplo, a água do mar e água de rios. A água do mar ela nunca vai ser doce. Só se houver uma dessalinização, né? Como o povo de Israel até faz agora nos tempos de hoje. Eles têm uma tecnologia para retirar o sal, mas isso aí é um manuseio humano. Deus fez aí para ser salgada a vida toda, e a água dos rios para ser doce a vida inteira. A mesma coisa a nossa língua. O apóstolo Tiago aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, que é o dono da palavra, está perguntando: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? E para encerrar aqui, no versos 12, diz assim, irmãos: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona? Se o pé de figueira pode dar azeitona? Ou a videira figos? Ou seja, o pé de uva pode dar figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Não tem condições da nossa língua lançar maldição e lançar bênção. Ou a sua língua é uma língua amaldiçoada para usar para maldição a vida inteira? Ou a sua língua é uma ferramenta de Jesus, uma ferramenta de Deus para abençoar, para transmitir coisas boas? A sua língua e a minha língua, a minha também. Porque a espada que corta aí, corta aqui, e primeiro tem que cortar aqui. Eu fui impactado com essa palavra nessa hora que estou aqui fazendo essa meditação, e resolvi passar para os meus amados, né? Que venhamos refletir, meus irmãos, acerca deste pedaço de carne que é tido como um membro que está entre os nossos dentes, chamado língua. Que Deus, o Senhor, possa vos abençoar em nome de Jesus. Um abraço forte, Deus abençoe. Essa palavra está em Tiago capítulo 3, do versos 3 até o versos 12. Jesus vos abençoe.